estava até aquele versículo que Paulo fala, que tem largura, tem comprimento, tem altura, né? Tem profundidade, esse amor. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. A prova desses símbolos é o que nós. E todo domingo, né, nós estamos aqui, até que o Senhor venha. Louvado seja o Senhor. E eu toquei muito nessa estrofe 3, né? Quem poderia morrer por um amigo seu, né? Nós éramos inimigos do Senhor. E o Senhor deu sua vida por nós. Que privilégio para nós, irmãos. Nós nessa manhã dá tal testemunho. E Ele não ficou na morte, né? Mas Ele ressuscitou por cada um de nós. E hoje todos nós que cremos, temos essa vida dentro de nós, que está nos transformando e nos levando a reinar junto com Ele. Louvado seja o Senhor. Que nessa manhã nós possamos estar com esse coração grato, né, ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Senhor, porque o Senhor me incluiu nesse plano eterno. Quando eu olho para a minha condição, eu não merecia estar aqui, diante dessa reunião, diante dessa festa, mas o Senhor pagou um alto preço. E Ele me escolheu. E nós somos esse vaso, né, na mão do Senhor, que está nos transformando. Louvado seja o Senhor. Como a palavra disse ontem, o segredo é estar perto do rio, estar perto dos irmãos, estar nesse fluir da vida. E esse rio, irmãos, é estar junto, né? Desfrutando dessa palavra maravilhosa, que está nos levando a reinar junto com Ele. Queria convidar Ricardo para a gente orar junto. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. De fato, Senhor, isso é motivo de gratidão. Senhor, sabemos que nós era para estar naquela cruz e o Senhor tomou o nosso lugar. Senhor, rendemos-te graça, sempre rendemos-te graça, ao saber, Senhor, que o Senhor fez isso por nós, quando nós ainda éramos inimigos teus. Senhor, hoje muito mais reconciliados, nós somos, Senhor, convidados para estar nessa mesa, ó, com coração de gratidão, sabendo que o Senhor fez por nós, derramou o seu sangue naquela cruz, quando nós ainda não merecíamos. Hoje continuamos não merecendo, mas sabendo o que o Senhor fez. Ó Senhor Jesus, rendemos-te muitas graças. Obrigado, Senhor, ó, por esses símbolos, Senhor, que tipifica o teu corpo, ó, que foi partido ali naquela cruz, teu sangue que foi vertido também naquela cruz. Senhor, nós te agradecemos. Abençoa, Senhor, esses símbolos, traz-nos, Senhor, tal realidade, para sempre, Senhor, pensarmos, Senhor, no que o Senhor fez, ó, por cada um de nós. Nos trouxe, Senhor, para a sua maravilhosa luz. Nós, outrora inimigos, esbofeteamos o Senhor, cuspimos o Senhor. Hoje, Senhor, nos reconciliou contigo mesmo. Obrigado, Jesus. Que essa mesa, Senhor, sempre seja, Senhor, motivo de gratidão para nós. Louvamos o teu nome. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, louvamos o Senhor. Senhor, porque o Senhor nos incluiu, Senhor, no teu plano eterno. Senhor, e nessa manhã, Senhor, nosso coração é de gratidão. Senhor, não tem palavras, Senhor, não tem sentimento, Senhor, que compara o que o Senhor fez por nós. Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor, e nessa manhã, Senhor, estamos aqui dando testemunho, Senhor, da tua morte, Senhor, mas também da tua ressurreição. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, nos lava com o teu precioso sangue. Senhor, nos purifica, Senhor. Senhor, se há algo inadequado, Senhor, se há algo que não te agrada, Senhor, nós nessa manhã, Senhor, queremos desfrutar junto contigo, Senhor, da tua mesa celestial. Senhor Jesus, Senhor, em nenhuma condenação há, Senhor, para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós estamos em ti, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor, por isso nessa manhã, Senhor, queremos nos examinar, Senhor, cada um, Senhor, diante de ti, Senhor, e nós reconhecemos, Senhor, nossa fragilidade, Senhor, nós não merecíamos, Senhor, mas o seu eterno amor, Senhor, o Senhor deu o seu único filho, Senhor, em favor de cada um de nós. Senhor, que gratidão que nós temos nessa manhã, Senhor Jesus. Senhor, nós acordarmos, Senhor, podemos desfrutar, Senhor, da tua mesa maravilhosa, Senhor Jesus. Senhor, também não só nós, Senhor, mas todos aqui em Campina Grande, Senhor, que um dia confessaram o Senhor, Senhor, como Senhor e Salvador, Senhor, fazem parte dessa mesa,
Senhor, dessa visão maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Senhor, nos leva a amar os irmãos, assim como o Senhor nos amou, Senhor, dando a sua vida, Senhor Jesus. Senhor, por isso nessa manhã, purifica, Senhor. Senhor, purifica esse pão, Senhor, que tipifica o teu corpo, Senhor, o corpo ali que foi partido, Senhor, por cada um de nós. Senhor, também seja com esse cálice, Senhor, que tipifica o teu sangue. Senhor, purifica nessa manhã, Senhor Jesus. Senhor, nós só temos a te agradecer, Senhor, pela obra maravilhosa, Senhor, que o Senhor fez por nós. Senhor, seja conosco, Senhor, nessa manhã, Senhor, todo dia, Senhor, toda essa semana, Senhor, que possamos lembrar dessa mesa, a mesa que nos reconciliou contigo. Senhor, louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino S74. Hino S74. Tua
Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, Senhor, nos entregamos totalmente a Ti. Ó Senhor Jesus. Senhor, prepara nos nossos ouvidos, ó Senhor Jesus, para a boa terra do nosso coração, Senhor, que possamos receber a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor, prepara a Tua igreja, Senhor, edifica-nos, Senhor, Senhor, como a Tua lavoura, Senhor, mas também como o Teu edifício, Senhor. Senhor, faz crescer, Senhor, Tua vida em nós, ó Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Bom, nós chegamos na primeira mensagem, né, desse alimento diário, esse novo, o segundo volume, que é Despenseiros dos Mistérios de Deus. Semana 1, Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Irmãos, eu não tenho uma mensagem, eu tenho um sentimento. Né, assim, apesar de alguns mostrar que eu queria liberar, mas não, né? Eu tinha um sentimento só. Essa mensagem que eu achei muito interessante, a gente estava na conferência e o irmão André, ele compartilhou um negócio interessante que os irmãos queriam passar para ele, parece 2 era 3 capítulos, né? E aí ele diz, não, eu quero só um capítulo, eu quero só esse capítulo 3, porque essa mensagem ela é muito condensada. Irmãos, e quando eu fui desfrutar dessa mensagem, irmãos, quão rico esse capítulo é, irmãos. Irmãos, eu creio que eu não toquei nem 5% do que esse versículo tem para dizer para nós, esse capítulo tem para nós. Irmãos, eu creio que esse livro de Coríntios, ele precisa ser para a minha vida, para a nossa vida, um diferencial. Como é que os irmãos falam? Um divisor, né? Irmãos, que amor o Senhor tem pela sua igreja. Que amor, irmãos, né? Paulo tinha, né? Por causa do amor do Senhor nele, para cuidar desses irmãos. Irmãos, eu sou sincero, irmãos. Se eu chegasse numa situação daquela, né? E diz que Paulo chegou lá fraco, né? Alguns creem que ele chegou adoentado. Irmãos, foi a igreja que o Paulo passou mais tempo. Paulo gastou tempo, irmãos, ali. Eu creio que tudo porque Paulo, o que o Senhor falou para ele, né? O Senhor aparece para ele assim, Paulo, não te calas, né? Fala. Porque nesse povo, né? Tem muito povo nesta cidade. Irmãos, eu creio que isso foi o que moveu Paulo ali em Corinto. Foi ouvir isso do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, interessante que, como a palavra, irmãos, ela é assim, tão prática. Muitas vezes, irmãos, eu não consigo ser tão prático quanto a Bíblia é. A gente vai para a palavra às vezes, irmão, a gente consegue absorver muitas coisas, doutrina, ensinamentos, mas muitas vezes a prática, irmão, nós não conseguimos. Paulo, quando vai falar disso para os coríntios, Paulo usa esses 2 termos aqui, né? Lavoura e edifício. Irmãos, os judeus sabiam o que era uma lavoura. Os gregos, irmãos, sabiam o que era um edifício. Percebe, irmãos? Paulo coloca de uma maneira tão prática isso. Então, irmão, assim, que o Senhor possa, irmãos, falar para nós. Senhor Jesus. Vamos ler aqui. 1 Coríntios. Mas a gente vai começar aqui, capítulo 3, começar do versículo 1, tá? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Capítulo 3. Vamos ler, irmãos, do 1 até o 5, tá? Amém? Posso começar aqui, irmãos? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?
Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem creste, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmãos, que equilíbrio. No estudo do vídeo, o irmão Lee, ele compartilha que não são grandes homens que nós seguimos. Mas nós vamos perceber isso. Aqui, irmãos, eu toco assim, sabe? Paulo passa 1 ano e meio. Foi 1 ano e meio, foi, Jolan? 1 ano e meio em Corinto. Estava lá, irmãos, todo o tempo, falando. E aí Paulo sai e Paulo escreve essa carta. E aí Paulo diz assim, ó, que todo o tempo que ele passou ali, ele não pôde falar como a espirituais. Irmãos, desde o início, Paulo já sabia a condição da igreja em Corinto. Toda aquela mistura, o irmão fala na mensagem, depois os irmãos puderem ouvir, né? Não sei qual a mensagem que ele fala, quando ele dá um plano geral da igreja de Corinto, ele mostra que havia lá judeus, gregos, escravos, né? Ele mostra qual era a condição daquela igreja. Mas aqui, irmãos, eu toco assim, sabe? Paulo supria os irmãos. E Paulo estava muito claro que o que ele dava aos irmãos era leite. Hebreus fala, né? Não, acho que é Pedro, ele fala assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Irmãos, no início, isso é necessário. Leite é para criança, né? E devemos desejar dessa maneira. Mas com o passar do tempo, irmãos, há uma necessidade que nós precisamos avançar. Nós precisamos crescer. Júlio compartilhou ontem, irmãos, o segredo, irmãos, é estar junto às águas. Irmãos, eu não sei qual, na sua experiência prática, como é esse estar junto às águas. Para mim, irmãos, é estar nas reuniões. Para mim, irmãos, ouvir hino, ler a palavra, desfrutar, irmãos, do alimento diário. Irmãos, tudo isso é maneira de estar junto. Mas, irmãos, eu toco assim, sabe, Paulo assim, aí Paulo diz assim, e agora ainda não podeis suportar. Paulo estava querendo, irmãos, né, dar alimento sólido. Acho que em Hebreus fala sobre isso, né? Então, irmãos, o que é que nós precisamos, irmãos? Avançar. E assim, irmãos, eu toco que a vida que está dentro de nós, irmãos, ela cresce. Por mais que seja difícil, demore, mas é um aspecto da vida. Quem nunca viu isso, né? Você planta uma grama, e aí ela cresce toda igualzinha, né? Quando chega perto da calçada, que é o limite dela, o que é que a grama faz? Você percebe? Ela começa, irmãos, isso é o normal. A vida, isso é o normal da vida. Ela quer se expandir, né? Aquela frutazinha romã, é romã, né? Que ela está no galho, de repente ela estoura. Percebe? O que é isso, irmãos? É tanta vida dentro dela que a casca não suporta. Irmãos, o que o Senhor tem trabalhado em nós hoje é isso. Quem já leu aquela literatura, né? O quebrantamento do homem exterior para a liberação do Espírito. Para a liberação do Espírito. Irmãos, isso é o que o Senhor está fazendo conosco. Todos os dias, irmãos. O Senhor está trabalhando, irmãos. Olha só. O Senhor construiu, o Senhor criou todas as coisas em 7 dias. Ia falando e as coisas foram surgindo. Mas o trabalhar do Senhor para conosco, irmãos, quanto tempo tem levado, na minha experiência? Porque, irmãos, apesar do Senhor desejar isso, o Senhor não força. O Senhor espera de nós uma reação. Irmãos, a reação não é fazer algo para Deus, é permitir que Deus faça em mim. E aí, irmãos, eu preciso estar diante do Senhor. Quando eu vou diante do Senhor, irmãos, é naquele momento que o Senhor aproveita a oportunidade. João fala que ele tinha um olhar de 7 tochas, né, lá em Apocalipse. Não só ilumina, irmãos, mas também queima tudo que é negativo em nós. Irmãos, se nós
formos a presença do Senhor, irmãos, o Senhor vai avançar. Eu creio nisso. Então, irmãos, é quando o Paulo está falando sobre isso, é quando ele usa esse exemplo. Porque os irmãos em Corinto, Atos fala que Apolo era um irmão eloquente, poderoso nas Escrituras. Já Paulo era um irmão mais, pelo menos em Corinto, né? Era um irmão mais, não falava com tanta eloquência. Por quê, irmãos? Aí é que está. O Espírito conduzia Paulo. Irmãos, não estou dizendo que Apolo não era conduzido pelo Espírito, tá, irmãos? Eu estou dizendo que, de acordo com a Bíblia, a economia, a linha de Deus era Paulo. E aí, Paulo, irmãos, conseguiu perceber isso. Que ele não podia usar somente de eloquência que ele tinha, de conhecimento que ele tinha, porque os gregos iriam tomar ele, né? Tem uma passagem que fala que ele é considerado Mercúrio, né? O principal portador da palavra, lá em Atos. Mas aí Paulo usou de sabedoria, irmãos, usou de palavras simples, mas apresentava o Senhor, apresentava Cristo e esse crucificado. Nós vimos isso em outras mensagens, né? Mas é quando chega aqui, irmãos, no versículo 6 de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz aqui para nós um segredo, irmãos. Irmãos, que isso seja claro para nós. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos, irmãos, nós não somos completo quando fazemos as coisas. E graças a Deus por isso. Nós precisamos do complemento. Se eu planto, eu preciso de alguém que regue. Se alguém rega, é porque alguém plantou antes. Bom, mas o crescimento, que é a finalidade, que é o alvo principal, irmãos, é Deus quem faz. É Deus quem faz. Eu tendo começo a semana com alguns irmãos, não reúne conosco, e é interessante que eles falam esses aspectos, ó, lavoura e edifício, como aspectos individuais. Eu sou lavoura, eu sou o edifício de Deus. Não, irmão. Uma lavoura é composta de que uma lavoura? Plantas. Uma lavoura, eu posso dizer que é o coletivo, se eu posso usar, mas eu acho que é o coletivo de plantas, né? A lavoura. E o edifício? É formado de quê? Pedras. E aí, irmãos, quando eu compartilho isso com o irmão diz, não é que é? Eu digo, irmãos, está claro. Né? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós tomamos a palavra. Irmãos, assim, nós somos tão autoconfiantes às vezes, que nós esquecemos de Deus. Nós esquecemos dos irmãos. Aí nós corremos nossa carreira sozinho. Mas, irmãos, esse edifício, essa lavoura, irmãos, é a igreja. E, de maneira mais prática, é a vida, é o viver da igreja. É aquilo que o Senhor nos deu. O nosso dia a dia, irmãos, é a oportunidade dessas plantinhas crescerem. Mas para isso tem que ter um lugar para elas. Claro, irmão, não estou dizendo um lugar físico aqui nesse local. Mas há um lugar onde o Senhor nos colocou. Uma vida, um viver. Olha só. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu acho que é 1 João capítulo 15. Não sabe o que é que está lá, né? A videira. O Evangelho de João, capítulo 15. A videira verdadeira. E eu queria tocar assim, irmãos, que ainda que essa lavoura, de maneira prática, né, elas sejam várias plantinhas, mas de acordo com a Bíblia, irmão, só há uma única planta, só há uma única árvore, só há uma única videira, e nós estamos ligados a ela. Então, ainda assim, irmãos, quem cuida de nós, irmãos, é esse agricultor. Aqui em João capítulo 15 fala que eu sou a videira, o Senhor falando, né? Eu sou a videira verdadeira. E aí ele diz, e o meu pai é o agricultor. Irmãos, olha só, quem cuida dessa planta, irmãos? Deus.
Irmãos, é Deus quem cuida de nós. Irmãos, não sei se isso impressiona os irmãos. Eu sempre digo a Jerusa que eu acho que a pior, assim, a coisa que eu acho mais difícil é ser pai. É cuidar. Isso eu não estou falando nada espiritual, estou falando de coisas práticas, tá, irmãos? Acordar cedo, preparar aquele negócio, né? Pensar no futuro. Né? Às vezes quando eu começo a pensar demais, eu fico quase que sufocado. Eu tenho que... Peraí, calma, né? Que senão eu me perco e... Mas, irmãos, olha só o pai. Olha só, o meu pai. Aquele que cuida, irmãos. E aí a gente estava falando no grupo aqui, algumas irmãs, né? E Deus sabe fazer isso, irmãos. Como Deus sabe cuidar? A gente acha que o Senhor não está cuidando, e a gente passa a passar algumas situações, mas quando vai olhar, irmãos, a mão do Senhor cuidando. E aí, irmãos, é Deus quem cuida dessa lavoura. É Deus quem cuida de nós. Então, irmãos, quem vem afofar a terra, essa terra? É Deus, irmão, agricultor. Quem é que escolhe, quem é que seleciona essa semente? É Deus, irmãos. Quem agoa? Deus, né? Quem rega? Deus. Percebe? Quem dá o crescimento? Deus, irmãos. Tudo é Ele, irmãos. Por isso que Paulo fala, nós somos simplesmente cooperadores. Cooperadores, não é assim? Operar com. Não, somos apenas isso. Apenas cooperando. Então, irmãos, nessa lavoura, tem alguns aspectos que eu ganhei muito essa semana, sabe? O primeiro aspecto, irmãos, é que há uma necessidade desse lugar, né? Do solo. Porque a primeira coisa que o agricultor faz é escolher bem o seu solo. Preparar o solo. Porque, irmão, não adianta ter uma boa semente. Não adianta ter um melhor agricultor. A melhor semente, a melhor água. Mas há necessidade de ter um solo, irmãos, adequado. E aí, irmãos, o Senhor é esse, irmãos, que cuida de nós. E em Mateus capítulo 13, eu não vou entrar, mas fala sobre isso. Né? Mateus capítulo 13 fala daquela semente, né, que caiu numa boa terra. E aí aquela boa terra frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Mas na experiência, muitas vezes nós temos aqueles outros tipos de solo, né? O solo cheio de pedra, à beira do caminho. Mas, irmãos, o Senhor cuida. O Senhor cuida de nós. Isaías, capítulo 5, fala desse agricultor, irmãos, de uma maneira tão... Aqui, irmãos, o Senhor está falando para o povo de Israel, tá? Que era a vinha lá no Velho Testamento. Versículo 1. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6, tá? Posso ler aqui, irmãos? Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vida. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-lo-ei em deserto, não será poldada nem sachada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha, no versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel,
e os homens do Judá são as planta dileta do Senhor, que desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Percebe, irmãos? Ali para o povo de Israel, o Senhor estava cuidando daquela vinha. O Senhor tinha colocado uma sebe, né? Porque a videira ela cresce rasteira, né? E aí eles colocam aqueles, para que ela fique por cima, né? Um barreirão aqui, é? Barreiral. Parreiral, amém. Não sou agricultor, irmão, tá vendo? Já não dava certo para cuidar da vinha. Senhor Jesus. E aí, irmãos, e ele fala que o Senhor estava ali, ó. O versículo fala, irmãos, ele assim, o que mais poderia eu fazer? O Senhor já tinha feito tudo, irmãos. Claro, irmãos, para nós, na área da igreja, o Senhor está cuidando da igreja. O que eu quero mostrar assim, irmãos, é que o Senhor faz tudo, irmãos. Tudo. Ele cuida de nós. As irmãs tiveram um projeto, como era aquele projeto? Era 4 estações, né? Irmãos, eu acho que quando o Socorro falou para mim, eu fui escutar um pouco da palavra, irmãos, como eu ganhei isso? Sabe assim? De que cada planta, irmãos, tem uma estação certa, tem um momento certo para frutificar, né? Que ela seca, que ela perde as folhas. Isso é o ciclo, irmãos. Então, na nossa experiência, nós passamos também por isso. E quando o Senhor está cuidando, irmãos, dessa videira, tem um versículo, acho que é em Mateus, que fala que o Senhor ia cortar aquele... E ele disse, não, deixa mais um ano. Percebe, irmãos? Deixa mais um ano. Irmãos, constantemente, o Senhor tem cuidado dessa maneira. Um outro aspecto, irmão, em relação à vida, a essa lavoura, é que se nós seguirmos aqui, vamos voltar para 1 Coríntios. Senhor Jesus. Ali fala que quando o Senhor plantou aquela vinha lá, referente ao povo de Israel, ele disse que ele esperava algo. Percebe? Quando o Senhor plantou a vinha, diz que ele esperava colher uvas boas. Todo agricultor, irmãos, quando planta algo, ele espera algo de volta. O Senhor colocou em nós, irmãos, a semente da vida. A melhor semente, a semente selecionada, o Senhor colocou em nós. Irmãos, o Senhor espera receber de nós também algo, irmãos. Um fruto. A gente sempre fala a questão da, irmão, vamos frutificar, né? Aí a gente geralmente entende o seguinte, eu preciso trazer alguém para reunir. É assim? De maneira geral, até o irmão falou para mim essa semana. Eu preciso trazer alguém para... Sim, irmãos, é uma maneira de frutificar. É. Quando eu falo do Senhor para alguém, essa semente também entra em alguém, e essa alguém também passa a ser uma planta nessa lavoura, né? Mas, irmãos, quando a Bíblia fala de frutificar, o Senhor fala de algo dessa semente surgir. O fruto é o Senhor, irmãos. Qual é a finalidade do Senhor trabalhar em nós? É para que um dia nós sejamos iguais a Ele em vida e natureza. Vimos algumas mensagens atrás a respeito da glória do Senhor, né? O Senhor vai se ter, por meio de nós, o Senhor vai ser expresso. Irmãos, isso é frutificar. Então, quando o Senhor planta, irmãos, em nós, quando o Senhor está cuidando, o Senhor quer algo de volta. O fruto que o Senhor quer é isso. O Senhor quer que sejamos que de fato nós somos. Sejamos, né, a expressão do Senhor nessa terra. Possamos expressar o Senhor em toda a minha vida, no meu viver diário. Deuteronômio, deixa eu ler Deuteronômio aqui. Senhor Jesus. Existia um princípio, já desde o início, irmãos, quando o Senhor estabeleceu algumas ordenanças, e tinha lá um que era para uma lavoura.
Deuteronômio 24. Versículo 19 a 22. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Posso ler aqui, irmãos? Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espiga, não voltarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para estrangeiro, para órfão e para viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que fostes escravo na terra do Egito, pelo que te ordenei que faças isso. Não sei se ficou claro para os irmãos, né? Isso aqui é muito claro na experiência de Ruth e Noemi. Que quando Ruth não tinha mais nada e ela sai para os campos de Boaz, né? E lá ela vai rebuscar as espigas. Mas a nossa experiência, como eu falei, né? O Senhor colocou uma semente em nós. Só deseja que nós frutifiquemos. E aí nós ligamos simplesmente a se frutificar, pregar o evangelho, a trazer alguém. Mas para que isso possa acontecer, irmãos, o Senhor tem que vir a nós primeiro. Sabe? E tirar de nós o que Ele já nos deu. E aí, irmãos, quando Ele tira isso, né? Na experiência, nós desfrutamos do Senhor, nós somos mutuamente essa comunhão, fica algo em mim. Porque, irmãos, o que edifica a igreja, o que faz esse edifício, quem edifica é o Senhor. Não foi isso que você falou em Mateus capítulo 16? Eu edificarei a minha igreja. Quem edifica, irmãos? O Senhor. Mas é o Senhor que desce do céu e edifica? Não, irmãos, é a minha experiência com o Senhor. Quando eu tenho experiência com o Senhor, é nisso que a igreja é edificada. É o Senhor quem edifica, mas é a nossa experiência com o Senhor. O Senhor não vai descer do céu, arregaçar a manga e edificar dessa maneira, né? Não, irmãos, é a nossa comunhão com o Senhor. Quanto mais comunhão eu tenho, mais crescimento de vida eu tenho, mais eu cresço, mais nós crescemos, e a igreja é edificada. E aí, irmãos, é nessa experiência, irmãos, que as pessoas veem. Porque ele fala, né? Que os estrangeiros, aquilo que cai, né? Os estrangeiros vêm e colhem. A nossa pregação do evangelho, irmão, ela precisa ser o reflexo do nosso viver. Júlio falou isso ontem, né? Não é, porque Júlio falou assim, não é fazer por fazer. Não é uma imitação. Toco muito nisso. A gente era criança, quando Mateus e Caio era criança, não lembro qual dos dois, a gente foi para um circo uma vez. E lá tinha um macaco, parecia uma pessoa, no espetáculo, naquele palco, né, no picadeiro. Mas quando você saía do circo, você ia embora, ele estava numa jaula, o macaco. Né? Um macaco. No picadeiro era uma pessoa direitinho, andava de bicicleta, corria, brincava de bola, imitava um homem. Mas a vida dele era macaco. Bom, nós precisamos ser um imitador dessa maneira. Mas a nossa identidade já é o Senhor. Já está em nós. Não vou imitá-lo. Senhor Jesus. Deixa eu ir para o edifício, para não perder muito tempo aqui, porque senão eu vou gastar muito tempo aqui, irmão. Senhor Jesus. Capítulo 3, de 1 Coríntios. A gente vai ler do 9, o 10 e o 11. 9, 10 e 11. Amém? Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica.
Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas para mim fica muito claro o versículo 9, que é lavoura e edifício sois vós. Está vendo que é coletivo aqui? Nós somos essa lavoura, nós somos esse edifício. E aí Paulo, irmãos, fala isso que segundo a graça que foi dada a ele, ele lançou um fundamento. E fica muito claro, irmãos, no versículo 11, que esse fundamento é o Senhor. Ele é essa pedra que foi lançada, para que se edifique sobre ela. Qualquer coisa, irmãos, que seja edificada fora isso, irmãos, não é de acordo com a vontade do Senhor. Tem um capítulo de Mateus que fala sobre isso, né? Algum edificou sobre a rocha e outros sobre a areia. Lembra? E a edificação sobre a areia, irmãos, não tem firme fundamento. Da mesma maneira, irmãos, que o solo, individualmente, ali para aquelas plantas que dá lavoura, tem que ser um solo adequado. Gálatas, capítulo 1, se eu não me engano, ele fala que o Senhor morreu para nos desarraigar deste mundo perverso, não é assim? Nos desarraigar desse mundo perverso. Percebe? Na crucificação, o Senhor nos mudou de solo. Todos nós, irmãos. Um dia o Senhor foi lá, nos tirou desse mundo, desse aion, e nos colocou na vida da igreja. Nós estamos hoje radicados e edificados aonde? Em Cristo, irmãos. No Senhor. Esse é o solo adequado. Da mesma maneira, irmãos, em relação a esse edifício. O irmão dá até um exemplo na mensagem. Ele dá um exemplo lá de que o irmão foi numa cidade lá, e o irmão tinha um terreno muito bom, e o irmão tinha viajado. Aí o irmão chegou e disse: "Que esse terreno aqui é do irmão falando, eu sou muito amigo daquele irmão, eu vou construir minha casa aqui." E vai lá e levantou a casa bonita e tal. E aí o irmão chega de viagem: "Que é isso, irmão?" "Não, irmão, olha como a casa está bonita." "Sim, irmão, mas e o fundamento? O terreno é meu. Você não pode ficar algo em outro terreno, irmãos. Se edificamos fora, irmão, desse fundamento, irmãos, é vã essa edificação. É vã. Lá em Corinto, irmãos, por pouco não surge 3 igrejas. Percebeu? 3 divisões ali, né? A igreja Petrina, a de Pedro, a igreja Paulina e a igreja Apolina. Percebe? Eu sou de Paulo. Sim, e a igreja de Cristo ainda tinha essa, né? Percebe, irmãos? Muitas vezes na nossa experiência, por isso que Paulo fala, né? São carnais, são segundo os homens. Irmãos, o nosso fundamento é Cristo. Eu não vou entrar no aspecto da base, irmãos, da igreja, a cidade. Deixar isso para outras mensagens, os irmãos compartilham. Mas, irmãos, o fundamento adequado é Cristo, já foi posto. Agora, irmãos, e quanto a nós? É interessante, irmãos, que quando está ali aquela passagem da lavoura, não fala aspecto negativo, de que o Senhor, né, só fala o seguinte, que cada um recebe o seu galardão. Percebe? Mas quando vai falar de edificação, irmãos, é diferente. O Senhor fala que aí pode vir o quê? Prova, fogo. Por quê, irmãos? Porque a edificação é o que o Senhor deseja. A lavoura é apenas onde o Senhor vai tirar os materiais para essa edificação. Porque, irmãos, como eu falei, quando alguém planta alguma coisa, quer alguma coisa de volta. Apesar de uma lavoura, você ter fruto, né, material, fruta, né, sei, legumes, mas essa lavoura de Deus, o material, de acordo com a sequência, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Não diz ouro, prata preciosa e, né, diz, irmãos, ali é uma sequência. Muitas vezes, nossa experiência, o desfrute que eu tenho do Senhor, ainda é muito, como é que eu posso dizer, baixo, muito pouco. Irmãos, entenda, na lavoura, é normal. Ontem eu estava num grupo com as irmãs, e as irmãs, uma irmã falou, compartilhou um negócio que eu achei interessante.
contou a experiência dela no serviço. E de que o Senhor mudou a situação, tirou ela de um meio de pessoas que não ajudavam ela a buscar o Senhor, mudou lá um negócio, mandou um sopro assim, né? Limpa tudo e colocou ela no meio de só crente agora. Não tem mais nem para onde correr mais. Nem escutar. Isso que quando ela chega no trabalho, quem vai chegando, que a irmã aparece, vamos orar. Está vendo, irmãos? Independente, irmãos, se eu consigo frutificar ou não consigo frutificar. Muitas vezes a experiência, porque existe frutificação, irmãos, que são diárias. Né? Geralmente os legumes, né? Todo dia tem alguma coisa, né? Você tira uma folhinha lá, né? O coentro, não sei, eu não conheço muito bem essas coisas. Mas é diária a frutificação. Já tem frutificação que é semanal. Tem outras que é mensais. Tem outras que é anuais. Percebe? Mas, irmãos, o fato é, o Senhor está cuidando dessa videira, dessa lavoura. E o Senhor vai tirar esses materiais de nós. Então, na experiência, muitas vezes, irmãos, por isso que ele fala assim, cada um veja como edifica. Percebe, irmãos? Agora está da nossa parte, o Senhor preparou tudo. Mas chega um momento, irmãos, agora é com você. Como você está edificando? Madeira, feno e palha, ouro, prata e pedras preciosas? A gente sabe, irmãos, que esses materiais, ouro, prata e pedras preciosas, referência a quê? Ao Senhor. Refere-se a Deus, o Deus triuno. O ouro, a natureza de Deus. O ouro, a natureza de Deus. A prata representa a redenção. E as pedras preciosas, o trabalhar do Espírito. E isso, irmãos, leva tempo. Leva tempo. A gente passou ontem a gente foi visitar um negócio ontem, ele passou a enfeitar um prédio que está sendo construído. E na parede, irmãos, estava lá como vai ser. Quando você olha dentro, que negócio feio danado. Era material espalhado, tijolo, poeira. Mas quando você olha para aquela foto, acaba, chega sonha, irmão. Mas o dentro, irmão, tudo acinzentado, né? Percebe? Edificar, irmãos, não é juntar material. Percebe? Não é juntar apenas os irmãos aqui, finais de semana. Mas tem que haver um trabalhar. E aí a previsão lá, que estava lá, era 2021. Eita, irmão. Acaba, olha, só vê poeira. Mas quando o cara, quando você olha, irmãos, para aquilo que vai ser, não chega, né? Então, irmãos, é assim, irmãos. Não é apenas juntar o material aqui, final de semana. O nosso viver tem que haver esse laborar do Senhor. Eu tenho que permitir o Senhor fazer isso. Olha só. Senhor Jesus. Quando o Senhor, irmãos, está trabalhando nesse edifício, porque de acordo com Efésios, vamos ler aqui Efésios. Efésios capítulo 2. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Versículo, a gente vai ler 19 ao 22, irmãos. Amém? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Só aqui, irmãos, que diz o seguinte, ó, já não sois estrangeiros. Lembra que aquelas, no Velho Testamento, quando caía, era para os estrangeiros? Um dia, irmão, nós fomos esses que fomos alcançados por essa respiga, né, que chama, né? Esse rebuscar das espigas. Mas hoje nós não somos mais estrangeiros. Somos da família de Deus. Aí continua ali o seguinte: edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí ele continua, irmãos, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, aqui, essa lavoura é como se ela se tornasse esse edifício. O que cresce é uma lavoura, mas aqui, irmãos, o edifício cresce. Porque as pedras são pedras vivas. Quando o Senhor falou isso para Pedro, lá em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Irmãos, parece que isso ficou muito claro para Pedro. Já nas epístolas, Pedro, quando vai falar sobre isso, o que Pedro diz? E nós, as pedras que vivem. Irmãos, é dessa maneira que o Senhor tem edificado. 1 Reis fala sobre isso, sobre edificação, e dizia que essas pedras, elas eram trabalhadas na pedreira. Como é que eu posso estar do lado como pedra viva, do lado de Franklin? Totalmente diferente os dois, né? Franklin está sendo ativo, eu mais passivo. Tanto é difícil para Franklin acompanhar um passivo, como é para um passivo acompanhar um ativo. Percebe, irmãos? Mas nós estamos sendo trabalhados. O Senhor diminui um pouco o Franklin e me cresce um pouco mais. Percebe? Júlio falou ontem sobre meio termo, né? Nós estamos no extremo ou em outro. O Senhor quer, irmãos, é isso. Nos traz para essa normalidade. Amém. E essa edificação, irmãos, cabe a mim, irmãos. Porque diz, cada um veja. O que alguém, vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Senhor Jesus. Versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada por fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Percebe? Lá na lavoura, não fala de provar a lavoura, fala, porque o Senhor está cuidando dessa lavoura, irmãos. Mas quando fala de edificação, fala de que eu preciso edificar com algo, e aquilo que eu coloco sobre o fundamento é provado. Irmãos, eu toco assim, sabe que essa prova vai ser no dia. Porque aqui diz o seguinte, ó, o dia a demonstrará. Claro, irmãos, no nosso viver, no nosso dia a dia, nós passamos por algumas situações. São provas? Sim, mas prova quanto à edificação. Porque, irmãos, quando eu estou estudando essa mensagem, deixa eu falar por que eu estou falando isso. Está estudando essa mensagem, eu digo, Senhor, será que eu estou edificando com ouro? Será que eu estou edificando com prata? Com pedras preciosas? É madeira? Irmão, percebe, irmãos? Isso não é tão simples de se entender, irmãos. Eu vou ficar louco na minha mente. Não, isso é ouro? Isso é prata? Não, irmãos. Eu preciso edificar. E se eu confio de que o Senhor está cuidando dessa lavoura, eu estou me entregando ao Senhor, estou buscando o Senhor, o resultado, irmãos, vai ser isso. Ouro, prata e pedras preciosas. Mas alguns dias da minha vida, eu devo edificar apenas com uma boa madeira, sabe assim, uma madeira de acácia. Né? Ou às vezes eu posso botar apenas uma relvazinha, né? um feno, uma palha. Mas, irmãos, lembra aquela experiência do joio e o trigo? Que diz que o Senhor plantou o joio, o Senhor plantou o trigo, e à noite o inimigo veio, semeou o joio, e no outro dia, uns bons trabalhadores, assim, quer que a gente vá lá e arranque? O Senhor disse, não, isso quem faz sou eu, deixa crescer junto. Irmãos, eu toco que é a mesma experiência. O que eu preciso fazer, irmãos? Eu preciso servir ao Senhor. Esse vai ser meu coração. Eu quero servir ao Senhor e eu quero servir com o meu melhor. Talvez, irmãos, um dia ou outro eu sirva no meu natural. Aí, irmãos, no dia, o Senhor vai provar. E aí, irmãos, o que é que sobra? Se eu coloco numa grande fogueira
ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. E toca o fogo. O que é que queima? Madeira, feno e palha. Ouro queima? Prata, pedra preciosa. Esses materiais, não sei a pedra preciosa, mas prata e ouro, quanto mais fogo, mais puro. Né? Quanto mais fogo no ouro, quanto maior for a temperatura, os irmãos já compartilham sobre isso, né? As impurezas começam a subir. Aí, Ourives, né? Ourives. Ele passa lá uma peneirinha e tira a sujeira. O cadinho, né? Vai lá e passa e tira a sujeira. E aquilo vai ficando mais puro, mais puro. Mas se eu estou edificando com o meu natural, irmãos, vai se queimar. Aí é que está, irmãos. Mais uma vez o equilíbrio, né? Não, eu não vou. Deixa eu lhe compartilhar. Não vou pregar o evangelho porque eu não tenho esse crescimento de vida. Não vou servir porque eu ainda não sei fazer só com ouro. Não, irmão, não é um extremo desse. Eu preciso servir ao Senhor. Preciso buscar o Senhor. E crer, irmão, que o Senhor está cuidando de nós. E aí, irmãos, esse nosso servir é que vai nos salvar. Porque ele fala aqui, irmãos, olha só, o versículo, deixa eu ler o versículo 14 primeiro. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Alguns desses versículos para dizer que se perde salvação, né, irmãos? Já percebeu? Mas que está tão claro, irmãos, que esse mesmo que teve a obra queimada, esse mesmo será salvo. Porque, irmãos, na experiência, eu sou salvo diariamente quando eu estou servindo ao Senhor. Quando o Ricardo ligou para mim ontem, eu tentei desligar o telefone, não deu tempo, né? Brincadeira, irmão. Irmão, tu está com a palavra, né? Eu tinha meu desfrute pessoal, ali do momento, do meu dia a dia, aquilo que é para minha, né? Para o meu suporte, para o meu alimento. Mas quando o irmão fala assim, você está com a palavra, irmão, parece que, sabe que você recebe um peso assim, sabe? Eu digo, Senhor, o peso é teu, né? Percebe? Por quê, irmãos? Porque isso nos salva, irmãos. E aí, irmão, se eu não, né? Não vivo pecando, mas você se consagra ainda mais. Você vai ao Senhor, e aí, né? Qual é o sentimento? Qual é a tua vontade? Porque, irmãos, é essas provas no nosso dia a dia que nos salva. E no dia, irmãos, quando o Senhor for provar, claro, aí, irmãos, só o Senhor sabe, né? Se eu edifiquei com mais ouro, prata e pedras preciosas, eu se edifiquei mais com madeira, feno e palha. Mas ainda assim, irmãos, não vou perder, vou sofrer um dano, mas esse mesmo será salvo. Então, irmãos, o que é que eu ganho de encorajamento para nós? É que o Senhor já deu tudo para nós. Sabe, irmão, o Senhor tem cuidado de nós. Porque, irmãos, o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, é que a igreja seja edificada. Ele deseja isso, irmãos. 2019 anos atrás, o Senhor veio com essa intenção. De gerar essas pedras vivas. Fazer tudo isso, irmão. O que Ele quer dizer que nós apenas nos entreguemos a Ele. Confiar no Senhor dessa maneira. Irmãos, eu oro por tantas coisas. Tantas coisas eu oro. E às vezes o Senhor me constrange e diz assim, tá, amém. Né? Escutei, ouvi. Mas, e a minha vontade? E o meu desejo? O Senhor também tem uma vontade. O Senhor tem um desejo. E aí você começa a orar pelas vontades do Senhor, irmãos. A sua vontade fica assim, irmãos, ó. Essa semana eu me peguei assim, orando pela minha vontade, pelos meus desejos. E o Senhor disse, e o meu, e a minha vontade? Aí você começa a orar, aí quando você vai olhar para a sua vontade, diz, Senhor, né, você fica tão... Você diz, Senhor, o Senhor está cuidando. Irmão, assim, que o Senhor de fato encontre em nós, sabe?
essa boa terra. E aí cabe a nós, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Eu acho que é a primeira vez que fala de uma lavoura, quando está plantando o jardim, disse que nenhuma fruta ainda nenhum havia nascido, porque o Senhor ainda não tinha mandado chuva e não havia homem que lavrasse. Percebe? Irmãos, olha o equilíbrio. O Senhor manda a chuva. Mas aí, irmãos, tem que ter alguém que lavre. Lavrar, irmãos, estou falando de esforço natural, tá, irmãos? Mas não é muito fácil. Assim que você se levantar pela manhã, você praticar aquela primeira folha do alimento diário. Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faz uma respiração da vida. Irmãos, percebe? Tão rico, tão simples. Vai na experiência. Olha o labor para isso. Irmãos, de fato, o Senhor encontre em nós essa boa terra. E o Senhor alcance, irmãos, por meio de cada um de nós, a edificação da igreja. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Meu irmão, vamos compartilhar em pequenos grupos, amém? 5 irmãos em cada grupo, amém? Jesus é o Senhor.